voltamos. A prof de vocês esqueceu aqui um pontinho, aqui bem aqui no ouvido, mas eu acho que vocês entenderam um pouco da minha apresentação. Falei para vocês o meu nome, Neiliane Magalhães, falei da honra que é estar participando aqui, né, dessa oficina junto com vocês, conhecendo um pouquinho de cada um. Falei também, agradeci também a professora Aline, que é minha referência em Libras. Então, agradeço muito a ela também pelo convite, por estar aqui participando junto com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o Sistema Braille 2. Nós vamos dar continuidade aí, o que a professora Aline trouxe para vocês. Olha a responsabilidade, né, que eu estou nas minhas mãos, já viu? Então, vamos lá. Bom, eu quero ver um pouquinho aqui quem é que está comigo. Tem o Júlio César aqui. Bom dia, professor, estou no trabalho, mas assistindo a aula. Júlio de Floripa. Eita, que maravilha, hein, Júlio? Bem longe, mas está aí com a gente, hein? Deixa eu ver quem mais que está por aqui. Rosângela Maria. Angélica, que está ali andando, mas está aqui junto. Tudo bom, Angélica? Professora Aline está ali junto. Patrícia, mas ixi, muita gente. Tela fechada, mais juntinho com você. É isso mesmo, viu, gente? Ó, uma coisa que é muito importante, já vou logo dando início falando sobre isso, é a constância, né? Então, quando a gente tá em algum curso, quando a gente está em alguma área, que a gente, eu vou colocar para vocês que é como se fosse uma autossabotagem, né? Da gente estar e não estar. Então, claro que quando a gente estuda, a gente sabe que a dificuldade que é a aprendizagem, a memorização. Libras também, né? A gente sabe que Libras é dedicação, é estudo, e a guia interpretação e o Braille também não é diferente. Então, de tudo aquilo que a gente se dedica, a gente vai ter êxito no final. Então, vamos comigo, hoje a aula é bem prática. Estão perguntando aqui o meu sinal. Vou pedir aqui para a nossa intérprete, acho que ela já fez, né? O sinal já ensinou para vocês o sinalzinho. E aí ela fez aí de novo o meu sinal Neiliane e ela está mostrando para vocês o meu sinal. Hoje nós vamos, então, falar um pouco da história do Braille. Hoje é uma aula, gente, mais teórica, né? A gente tem que entrar pela teoria para a gente entender um pouco mais dessa dinâmica que é o Braille, né? Então, a gente sabe que o sistema Braille, ele é bem complexo. Eu falo da complexibilidade do sistema, por quê? Porque ele exige, sim, uma dedicação, ele exige um estudo, então é complexo, sim. Então, se tudo aquilo que a gente for fazer futuramente, que a gente não entender a sua trajetória, então, para nós não faz sentido, talvez a gente atropela processos, né? Então, a gente vai chegar lá na frente e aí, de repente, a gente precisa resgatar algo que esteja lá atrás e aí a gente não consegue. Então, a gente tem que passar por essa parte teórica que eu gosto muito também. A gente vai falar de datas importantes, momentos importantes do Braille. A gente vai conversar um pouquinho, eu também quero ouvir um pouquinho de vocês, quero que vocês interajam também, porque nós vamos ter uma aula também que vocês vão ter que participar ativamente, porque vocês vão ter que também fazer esse sistemazinho ali na ponta da caneta e tudo, mas é uma aula mais na frente. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Deixa eu colocar aqui pra gente. Bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 1 do Sistema Braille 2. Então, a gente vai ter uma introdução geral, né, a todo o Sistema Braille. Então, primeiro a gente já vai ali, o material já foi disponibilizado para vocês, e a gente já vai falar um pouquinho dessa introdução. O que é o Braille, gente? O Braille, ele é um sistema de escrita e leitura tátil. O que é leitura tátil? Aquela leitura com as mãos. Então, nós temos o tato, então a gente tem a leitura tátil. Então, é aquela leitura na qual a gente vai utilizar-se das mãos. Então, ele é um método utilizado por pessoas cegas, né, ou com baixa visão. Então, daí a gente entende o que é o sistema Braille, né? Então, ele é um sistema de escrita em códigos e aí a gente usa as mãos para ler
E depois a gente vai falar um pouquinho do que a gente usa para escrever também. Na próxima aula a gente vai estar trazendo isso, tá? Então a gente usa todo o tátil para poder trabalhar com o Braille. Então, o método, falando do método também, esse método foi criado em 1824, no material de vocês já está aí. Então, vocês têm que gravar também essa datazinha, né, 1824. Então, foi a data na história que a gente vem trazendo toda a história dessa criação desse Braille. Tá, professora, mas foi aonde? Foi por quem? Vamos falar dele hoje, que para mim, eu gosto muito de estudar sobre ele. Eu gosto muito de falar sobre ele. Para mim, assim, é uma das histórias mais incríveis. Para mim, é uma história de superação, uma história de luta, principalmente particular. Quando a gente fala de luta particular, a gente fala algo que nos impede de fazer algo e a gente vai lá e se supera, a gente se ressignifica. Então, a gente consegue, através de algo que a gente busca, entrar na sociedade de uma forma, eu posso colocar de uma forma brilhante, Então, você ser incluso na sociedade de algo que você mesmo desenvolve, de algo que você mesmo criou para você ser um ser pertencente a ela. Então, isso para mim é uma das histórias mais lindas que, para mim, assim, de referência de biografia que eu tenho, então, é desse cara que é o Louis Braille. Então, daí já se tirou, Louis Braille, né? Então, o nome Braille aí já, né? Então, já é bem familiar aí para vocês, né? Louis Braille. Esse jovem, ele ficou cego aos 3 anos de idade. Fala algumas fontes, eu coloquei para vocês aí, outras fontes falam de 5 anos. Mas por quê? Porque houve-se um processo, né? A gente vai falar um pouquinho dele. E qual foi o processo do Louis Braille? Menino muito novo, um menino muito curioso. E o pai, ele trabalhava ali em marcenaria, né? Então ele mexia com muitas coisas, couros, coisas pontiagudas, e sempre orientava o filho que não fosse lá, que não mexesse em seus objetos ali, pontiagudos. E aí, criança curiosa, né? Foi lá, pegou um objeto pontiagudo e, sem querer, se acidentou lá no momento e perfurou seu olho esquerdo. Então, ele teve um ferimento no olho esquerdo, ficou cego desse olho esquerdo. E aí, a infecção foi avançando, e mais ou menos ali na média de 3 a 5 anos, com 5 anos de idade, essa infecção passou para o olho direito. E aí, ele ficou cego dos 2 olhos. Então, esse Louis Braille, a gente ainda vai ver muito falar sobre ele. Então, assim, eu trouxe outras pessoas, outros nomes importantes para a história do Braille, mas a gente vai falar, assim, especificamente do Louis Braille, né? Louis Braille. Eu falo Louis Braille, parece que eu tô falando Luiz, né? É Louis Braille, tá? Então, esses nomes meio diferentes aí, né? Então, a gente fala Louis. É tão rápido, sai Luiz mesmo, né? Louis Braille. Então, vamos lá. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, muito importante, Vocês estão vendo aí a foto também, né? Eu acho que tá no material de vocês, do Louis Braille, né? Olha só, essa foto é resgatada, muito antiga. Então, deixei aí para vocês darem uma olhadinha também, né? A gente está conhecendo a história dele, né? Dessa referência para nós do Braille. Então, eu trouxe a fotinha para vocês estarem olhando. Aí também, a gente vai mostrar para vocês 2 pessoas muito importantes também, né, nessa história. A gente vai retornar Louis, né? Só que a gente está passando aqui, eu estou dando um geral para vocês, para a gente estar adentrando a essas histórias e o que foi de fato que essas histórias, né, ficaram em evidência na história do Braille, a importância que teve para o nascimento do Braille e para a continuidade também do Braille, né, que a gente viu quem foi, né, o Louis Braille, mas aí tem outros nomes também importantes aí nessa história que a gente precisa realmente entender um pouquinho ali de como foi esse processo
para a gente poder chegar na parte prática. Então, vou mostrando aqui para vocês uma foto do Benjamin Constant, né? Então, o Braille, ele foi o sistema... Peraí, só um pouquinho. Desceu muito aqui para mim, só um minutinho, pronto. Bom, o Braille ele foi trazido ao Brasil por José Álvares de Azevedo. Então, com 16 anos, né, ele era filho de escritor, então, e ele tinha, assim, uma escola igual para pessoas cegas no território brasileiro, ele foi mandado para Paris para estudar lá nesse instituto, né? Então, ele estudou lá nesse Instituto Real de Jovens Cegos. Instituto esse, né, que não... Esse Instituto de Jovens Cegos, né? Então, lá nesse instituto, onde foi desenvolvido esse método Braille, né? Por Louis Braille. Tá, mas vamos lá. Então, a gente vai por partes agora. Vamos por partes. Eu coloquei aqui algumas informações, né? Todas as informações, mas a gente vai por partes. A gente vai retornar, senão eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando. Quando eu vejo, eu já falei tudo e vocês aí fizeram um emaranhado aí. Tá, vamos voltando lá. Gente, quando eu falei para vocês dessa história do Louis Braille, aí tem alguns detalhes, alguns fatos, né, que também foram muito importantes para essa história. O Louis Braille, ele estudou numa escola regular, né? Então, nessa escola regular, ele era somente ouvinte, né? Então, ele estava lá somente como ouvinte. Então, ele era muito inteligente, ele interagia muito, a parte que ele mais gostava era a parte da recreação. Imagine você, um jovem que perdeu a visão, entrar numa escola regular, sem assistência, né, sem ser assistido, na verdade. Claro que ele deveria ter uma pessoa no qual ajudava ele a se locomover, né, para ir para o intervalo, enfim, levá-lo ao banheiro, e atender ali aquelas necessidades particulares dele. Só que, naquele momento, ele só ouvia. Ele ouvia e ele falava. Tá, mas aí como que ele aprendeu a ler e a escrever? Não, ele não aprendeu nesse momento. Nesse momento, não. Ele estava lá somente como ouvinte. Então, ele captava tudo. Ele desenvolvia tudo. A professora, ele contava uma história e ele ia lá, colocava outra história por cima. E aí, perceberam-se que ele era muito inteligente, que ele tinha uma capacidade muito boa, sabe, de memorização, de guardar as coisas. Então, ele era um garotinho que ele tinha uma inteligência ali bem acima, não que a condição dele naquele momento pudesse comprometê-lo a falar assim, nossa, ele é cego, só porque ele é cego, mas ele consegue. Então aquela historinha que de vez em quando a gente vê por aí, né, aquela pessoa é surda, mas ele sabe fazer tal coisa? Claro que sabe, gente, claro que sabe, ele só é surdo. Assim era o Braille também, o Louis Braille. Ele tinha toda a capacidade, só que ele não tinha adequação ali para ele naquele momento. Então aí, em média ali, aos 10 anos de idade, por ser um menino muito inteligente, ele foi para onde? Ele conseguiu uma bolsa de estudos. Então ele conseguiu uma bolsa de estudos para estudar lá no Instituto Real, né, para jovens cegos, e lá ele foi para ele estudar. E aí, o método utilizado lá já era um método que o Braille ele falava que ele não achava naquele momento eficaz, né? Até para você poder ler, entender, ok, tá até legal, mas e para você poder se desenvolver na escrita? Não estava legal. Mas mesmo assim ele continuou. E lá nessa escola, né, tinha um método, né, que eles usavam uma agulha, né, para costurar. Então, eles costuravam ali um papel grosso, né? Então, era o método que eles usavam. Eles usavam relevo também. Quando eu falo do método de alto relevo ou de relevo, hoje a gente usa muito isso nas estratégias da escola, né? Algumas atividades que a gente usa na escola, até hoje, você vê algo lá da história, lá de 1800 e alguma coisa, que até hoje a gente traz para o cotidiano da gente, para os dias de hoje. Então, a importância da história
Hoje a gente reflete essa importância da história. Método de alto relevo. O que é? A gente usa de algumas estratégias para apresentar algumas coisas para os alunos. Exemplo, eu coloquei até um papel aqui, vou dar uma abaixadinha aqui rapidinho, tá? Só para pegar um papel aqui para vocês, coloquei letra aqui de nada, são só siglas, viu, gente? Isso aqui não tem nada a ver. Coloquei aqui, isso aqui é um alto relevo. O que é esse alto relevo? Não tem aquela cola colorida que a gente usa, que a gente costuma usar aí para fazer algumas coisas? Então, algumas estratégias que a gente usa também com os alunos hoje é o quê? É o alto relevo. Então, se você precisa fazer uma atividade, de repente ali rápida, você faz uma atividade ali rápida, então você usa o alto relevo ali, espera secar e aí o aluno vai entender. Exemplo, é uma bola. É uma bola. Então você vai desenhar aquela bola em alto relevo e o aluno ali vai tatear, entender que aquilo é uma bola. Então, são métodos utilizados lá de 1800 e não sei quanto, e hoje a gente utiliza. Você vê a importância que é a gente saber um pouquinho dessa história para a gente adentrar um pouquinho mais nesse Braille. Ok. Então, a gente foi falando, né, do Louis Braille, e aí, o Louis Braille, ele recebeu uma visita, ele mais ou menos ali nos meados de 10. Eu falo nos meados, por quê? Porque algumas fontes, a gente encontra algumas fontes que falam uma idade, depois vem outras fontes que falam outra idade, então eu costumo colocar que mais ou menos, em média, né? Então, eu costumo utilizar um pouco dessa questão da média para não ficar nada solto, né? Então, a média, mais ou menos, em que o Louis Braille, né, estava nessa época, em média entre 10, 11 anos, e ele recebeu uma visita lá no instituto que ele estava de meninos cegos, né? Então, ele recebeu uma visita lá muito importante. Deixa eu ver aqui, gente, porque eu tava... Tá. Eu vou pegar meu papelzinho aqui, porque eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Eu sou meio complicada para esse negócio de computador, não vou mentir para vocês não, tá? Sou meio complicada. Eu ainda sou daquela épocazinha do papel, que tudo é no papel, no papel, no papel. Então, eu vou pegar meu papelzinho aí, vou olhar aqui um pouquinho para vocês enquanto isso. Vou olhar aqui. Professora Aline, acho o máximo, porque eu falo mesmo para ela. Fala, Aline, eu para a questão de tecnologia, eu sou... sabe? Eu ainda vou aprender, eu prometo que eu vou fazer um curso, eu vou ficar assim, ó, tinindo, para poder criar, para poder fazer minhas coisas, poder mexer. Tem horas já que a gente tá mexendo, de repente eu desligo tudo, sabe? Quando eu vejo, eu já fiz, já desliguei, mas enfim, vou pegar meu papel aqui, só um minutinho, tá, gente? Isso aqui é o que vocês estão recebendo, é igualzinho, viu, gente? É porque igual eu falo para vocês, eu ainda sou muito dessa época do papel, não tem jeito. Sabe, a goiana que tudo tem que escrever. Às vezes tem muita coisa que eu pego, continuo, tem lá, né, eu pego uma apostila, pego alguma coisa, eu vou lá e panto no caderno. Então tá, então vamos lá. A gente vai falando um pouquinho, né, a gente já falou um pouquinho dessa história, vamos continuar aqui na história. Gente, vocês estão conseguindo pegar aí, acha que eu tô falando um pouquinho mais rápido, querem que eu vá um pouquinho mais devagar, estão tentando entrar, estão conseguindo entrar na história aí, o que eu quero, a proposta que eu tô para você, pode mandar o feedback aí, viu? Pode mandar o feedback aqui, que a prof aqui é tranquila, tá? Não preocupa não. Então, a gente está entendendo essa trajetória todinha, porque depois a gente vai adentrar aí no Braille e eu quero ver vocês aí, ó, desesperados. Vamos, professora, vamos nos pontilhados, vamos no pontilhado. Vamos. Lembra daquela história que a professora Neiliane falou para vocês lá atrás? Você não prestou atenção, tá? Não prestou atenção. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa história, porque eu penso que 2 horas ainda é pouco, porque a gente tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa, mas assim, eu quis trazer essa parte teórica todinha para hoje,
para que a gente comece a praticar a partir de amanhã, a gente comece a entrar ali na prática. Eu quero trazer algumas coisas para vocês, quero mostrar algumas ferramentas também para vocês, que é muito importante, tá? Tanto quanto a parte teórica, né? Então, vamos lá. Gente, e aí eu falei para vocês, né, na questão da... Ah, tá perguntando aqui a Rosilene. Calma aí que nós vamos chegar lá, viu, Rosilene? Nós vamos chegar lá na história do Benjamin Constant, que também, ó, é muito legal. Que até hoje eu recebo material lá do Instituto, viu? Não sei se vocês sabem, Instituto Benjamin Constant, até hoje produz material, até hoje colabora com as escolas, pelo menos as públicas aqui, né, do DF. Então, até hoje eu recebo material de lá e são materiais valiosíssimos. Rosinelli. Eu falei Rosilene, né? Foi muito rápido. A lista, gente, daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouquinho a gente providencia a lista, tá bom? Fiquem tranquilos aí, tá? Então, vamos lá. Então, a gente falou do Louis Braille, né? Que trabalhava na escola, trabalhava essa questão da repetição de sons, né? A gente falou muito sobre isso. Então, e teve também as letras de relevo, né? Que foi criado pelo Valentin Hauy. Valentin Hauy. Então, Valentin Hauy, ele criou esse método do alto relevo, né? Então, a gente está falando de métodos de criação, tá? Para a gente poder entender um pouquinho. Então, a gente está falando dele, né, que teve essa criação. Então, o fundador do Instituto, que é o Valentin, né, Valentin, gente, foi um dos primeiros a criar esse programa, né, que era o programa para ensinar, né, vocês estão acompanhando aí do material de vocês, né, era o primeiro para ensinar Libras. Só que a criação dele era tão somente em alto relevo. Então, assim, alto relevo, a gente sabe que naquela época, se pegasse um livro, né, um conteúdo desse, um exemplo, um conteúdo desse, né, que a gente passou, um conteúdo desse, alto relevo em letras gigantes, eram 5 folhas. Agora imagine você ter que produzir um livro em alto relevo com as fontes muito grandes. Imagine você, como seria? Né? Então, não deu muito certo esse método, mas era a ferramenta que tinha para utilizar naquela época, né? Então, a gente utiliza daquilo que tem, né? Então, a gente utiliza daquilo que tem. Tá. Então, só que esse esforço todinho, ele teve reflexo lá na frente, porque a referência... Ah, gente, lembrando, ó, a lista já está aí disponível para vocês, ó, vamos lá. Atenção, a lista está aí disponível para vocês. Vou dar 5 minutinhos para vocês assinarem essa lista, viu? 5 minutinhos. Enquanto vocês estão aí assinando a lista, a gente continua falando um pouquinho para a gente não perder nem um minutinho, tá? Então, vamos lá. Gente, então, eu estava falando, né, desse sistema, né, que foi desenvolvido de alto relevo. Falei para vocês também que até hoje eu utilizo isso não para ensinar a escrever ou para fazer leitura, não é isso. Alto relevo a gente usa para estratégias dentro de sala de aula, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, uma oficina específica sobre isso, e aí nessa oficina a gente vai falar sobre, e eu vou trazer para vocês alguns materiais. A gente não está falando da leitura e a gente não está falando da escrita. Então a gente está falando, são métodos que foram desenvolvidos lá atrás, que a gente continua utilizando até hoje. Ok. Então vamos lá. O Braille, ele pensou na cabeça dele, pensou, ele falou, eu preciso desenvolver um método que facilitasse a leitura e facilitasse a escrita. E aí ele começou, pensou. Aí entrou uma peça fundamental na história do Braille. Barbier, ou Charles Barbier.
Quem era Charles Barbier? Vocês receberam no materialzinho de vocês aí? Eu acho que vocês... Eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhadinha, tá? Rapidinho. Só para a gente acompanhar juntinhos, viu? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar aqui para vocês onde que tá aqui o Charles Barbier. Isso. Vamos aqui. Aqui. Então, quem era esse Charles Barbier, gente? Esse homem que fez também história também, na época, fez história também com Braille. Ou seja, com Braille não. Calma lá, vamos lá. Tá, mas aí a gente vem trazendo uma trajetória, a gente falou de Louis Braille, mas esse cara aí, esse Barbier, ele foi tão importante nessa história. Quem era ele? Ele era o fundador ele foi o fundador do clube militar, né? Então, nessa época, mais ou menos em 1887, 1889, né? Nessa época eu já expliquei porque eu falo assim dessa época, né? Que pode variar em um pouco, né? Ele também foi muito importante para a nossa história. Né, ele que presidiu lá, né, aquela sessão que teve, né, aquela sessão solene, que foi decidido pela queda da monarquia. Olha só, o quanto esse cara deu importância também para a nossa história do Braille, né? Então, foi um dos caras ali que trouxe um método também. Olha só, vamos entrar agora nessa história. Esse cara, ele era militar, né? Então, eles saíam junto, né, com os militares lá, e aí nesse escuro aí à noite, aí dentro aí dos matos, ó, seja lá que lugar que foi, eu não sei, né, porque não tem escrito e a gente não estava lá e ninguém contou para nós, né? A gente só sabe que eles estavam lá. Aonde? Não sei, mas eles estavam lá. E aí eles precisavam se comunicar, né? Então ele precisava se comunicar com os outros, né? Com os outros militares, né? Com os companheiros dele, tudo escuro. E aí foi quando ele desenvolveu a leitura noturna. Leitura noturna, gente, o que é isso? Leitura noturna? Como que você vai lá à noite no escuro, a gente vai ler o quê? O que a gente pode usar para fazer essa leitura? A gente vai usar pedra, a gente vai usar o quê? E aí, o que ele fez? Aliás, leitura noturna ou sonografia. Sonografia. A mistura ali de sono, né? Com grafia, né? Sonografia. O que ele fazia? Ele usava alguns papéis, né? Aqueles papéis duros. Já vi dizer que ele usava até folhas, né? Mas assim, como não tem nada que comprove isso, a gente só tá nessa partilha, a gente só tá, né, conversando sobre essa biografia que é importantíssima. E aí ele usava, né, a leitura noturna, essa sonografia. Como? Em pontinhos, em pontinhos. Então ele usava pontinhos. Só que, exemplo, ele queria que o exército dele lá, que a tropa dele avançasse. Ele colocava ali 5 pontinhos, ou seja, esses 5 pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, avance, vá. Ou se era para recuar, ele colocava 3. Então eram códigos, né? Só que esses códigos, eles não poderiam ser criados de frases, porque se criassem as frases, demoraria, ó, tempos e tempos, né, para você entender, e ali o negócio era rápido, né, imagine você ali, medo, noite, e ficar todo mundo ali, né, ter que decifrar um código para poder saber se eu vou, se eu fico, se eu vou para um lado, se eu vou para o outro. Complicado. Mas tá. Então tá, ele criou esse método, né, de sonografia, né? Então eu já falei para vocês que ele era do exército, né? Capitão da artilharia, né? Homem poderoso, né? Todo poderoso. E esses pontilhados, ele era em alto relevo. Olha, você pegou o gancho, alto relevo de lá, olha a evolução disso. Olhe a evolução. Lembra lá daquele alto relevo lá daquela escola?
Lembra? Lembra também agora do alto relevo dessa sonografia? Já melhorou. Já melhorou. A gente já viu ali uma melhora. A coisa evoluiu. Ok. Então, beleza. Esse espontilhado era a técnica originalíssima, né? E aí ele foi adaptando, né? Então, ali era o segredo de escuro deles. Ok. Beleza. E aí, ele foi visitar quem? Aquela escola. Lembra daquela escola que o Luiz Braille foi para lá para estudar? Vocês lembram que eu falei que com 10 anos ele conseguiu, por ser muito inteligente, ele conseguiu uma bolsa de estudo em uma escola, né? A Escola Real para Jovens Cegos, né? Então, ele estava lá. E aí, ele resolveu fazer uma visita, né? O Barbier. Barbier pensou, eu vou fazer uma visita lá nessa escola, né? Então, ele teve curiosidade de ver como funcionava, né? Porque ele criou um método também. Então, foi aquela curiosidade, né? Então, ele era um cara muito influente, era um cara que fez parte da nossa história, né? E aí, foi lá conhecer. Aí, foi lá, conheceu. Aí, Luiz Braille olhou assim. Gostei disso. Gostei. Mas ainda não tá bom. Não tá bom. Nós precisamos de mais. Aliás, eu preciso de mais. Bati no microfone, né? Eu preciso de mais. Beleza. E aí, Luiz Braille começou a estudar, ele começou a ver o que de fato poderia ser mudado naquilo, né? Falou para ele, né? Falou para ele que tinha, né, que tinha vontade, né, de fazer umas mudanças e tal. Não foi muito bem aceito, não. Já viu, né? Uma pessoa criar alguma coisa, aí chega lá um menino de 10 anos de idade, olha para você e fala, a gente precisa modificar isso. Como assim? Quem é você, pirralho? Para falar que eu, capitão do exército... Essa frase é minha, tá, gente? Isso aqui eu não li, não, tá? Só tô falando para vocês, pra gente entender um pouco dessa dinâmica e entrar nessa história, porque o gostoso é quando a gente entra numa história, né, que a gente consegue se imaginar lá naquela época. Tá, quem é você, pirralho? Quem é você para vir mudar? Eu, capitão do exército, desenvolvi um método e você me olha e fala que não tá bom? Vai estudar. Beleza, foi isso. Então, aí ele começou a desenvolver o seu próprio método, né, o Luiz Braille. Foi aí que ele imaginou, eu agora vou desenvolver o meu método. E aí ele aperfeiçoou tudo aquilo que o Barbier, né, tudo aquilo que o Barbier tinha feito, juntou lá com aquele lá, o relevo, e criou o método Braille. Olha que interessante. E criou o método do Braille. Imagine você, 10 anos de idade. 10 anos de idade. Criar o método Braille. Só que esse método também, gente, ele não foi bem aceito, não. Nessa escola, ele apresentou esse projeto, né, do método Braille, e o diretor falou, não. De jeito nenhum. Não é assim que as coisas funcionam. Então tá. Ele continuou, não desistiu, de jeito nenhum. Tanto que nessa escola que Luiz Braille estudava, o diretor chegou a queimar todos os livros que ele tinha escrito em Braille. Todos. Todos. Não ficou um. Porque ele achava que ia ter atraso, né, na aprendizagem. Imagine o pensamento dele, né? Eu penso que é de repente um pensamento egoísta, né? Imagine você pensar que algo novo vai trazer um retardo na educação e na aprendizagem.
poderia agregar, né? Colocar ali juntinhos, né? E ver o que se podia fazer e o negócio se desenvolver. Tá. E aí, vamos entrar agora um outro personagem agora que também fez história. Fez história. Quem era ele, gente? Quem era ele? Vocês leram um pouquinho essa apostila? Leram um pouquinho essa apostila que eu mandei para vocês, o material, deram uma leitura aí rápida? Então, vamos falar agora de José Álvares Azevedo. José Álvares Azevedo. Quem era esse José Álvares, gente, de Azevedo, hein? Vamos falar um pouquinho desse cara? Vamos falar um pouquinho dele? Gente, olha só. Ele era filho de um escritor, né? O José Álvares. José Álvares. Eu tenho um trava-língua nesse Álvares que é impressionante. Álvares. Eu falo assim muito rápido, aí dá um trava aí na língua, dá um trava-língua que é meio estranho, mas tá bom. A Aline sabe, né, Aline, que a gente tava falando uma palavra e até hoje eu não decorei aquela palavra, viu, professora? Mas calma, hora eu chego lá, tá bom? Então, gente, olha só, quem era ele? Então, o José Álvares, vamos falar o José, porque se eu der um trava-língua, dar uma embolada aqui, aí vocês vão ver. Então, quem era o José? Ele era filho de escritor, né, muito famoso, né, seu Manuel Álvares. Então, filho de escritor, sabe? Então, ali você vê que já era de uma família, né, muito ok. E aí, quem ele foi? Foi para lá estudar. Ele foi para lá estudar. E aí, olha só, lá na época de 1800 e alguma coisa, né? Então, ele foi estudar nessa escola, né? Na escola, no Instituto Real, né? Para jovens cegos, que vocês já sabem. Agora eu quero saber a palavra, Regiane. Depois eu vou te contar, tá bom, Regiane? Depois eu vou te contar, vou te contar. Então, ele foi mandado para estudar lá nessa escola, né, real para jovens cegos, né, onde conheceu o método criado por Louis Braille. Tá vendo meu trava-língua? Mas não foi essa palavra, não. Então, o Braille, ele foi o Louis Braille, né, ele criou, né, esse método, né, lá na Escola Real. Só que aí teve uma trajetória muito grande, que hora eu vou trazer um pouquinho, então depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. E aí, depois que vocês tiverem esse material em mão, eu vou ver se eu preparo para vocês, né, ao decorrer dessa semana, entrego toda essa linha do tempo, né, pra gente entender. Mas eu acho que eu contando da maneira que eu tô contando a história, acho que vocês estão entendendo aí a pegada, tá pegando um pouquinho mais. Então, a gente, tá bom? Antes de continuar, eu quero que todo mundo abra as câmeras aí de vocês pra gente fazer uma foto bem legal. Quero ver a carinha de vocês aí, deixa eu ver. Cadê, gente? Vamos deixar assim? Bora abrir as câmeras de vocês. Vamos lá pra gente tirar um print aí bem legal, ó, sair bonito na foto. Ih, tem gente que nem abriu, hein? Vocês estão aí? Estão comigo? A Silvana tá falando que a câmera dela deu problema, tivemos algumas câmeras, né, que estão com problema, mas tudo certo. Ótimo, todo mundo aí dando um sinalzinho que tá aí. Ótimo. A lista de presença já foi encerrada, né, gente? Vocês deram, né, assinaram a lista de presença de vocês. Tem gente que tá no trabalho, não pode abrir a câmera. Eu super entendo, gente. Super entendo isso. Normal. Sem problema. Assim mesmo. Mas estão me ouvindo? Estão compreendendo? Estão gostando dessa linhazinha do tempo aí? Tá legal para vocês? Ah, que bom. Que bom que a gente tá compreendendo, vocês estão compreendendo direitinho, tá? Eu quero, é isso mesmo. Pronto, o print já foi. O print foi. Saímos bonitos. Se eu sair de olho fechado, a culpa é de vocês aí, viu? Que eu tô olhando,
para vocês, estou conversando e eu baixo meu olho, já tem um olho muito grande, né? Bem puxadinho. E aí, de repente, eu olhei para cá, a foto saiu lá, tudo bem. Normal, assim mesmo. Então, vamos lá, gente. Então, continuando aqui a nossa história, né? Então, o José, ele foi para lá para estudar. A lista, eu acho que ela não pode ser disponibilizada novamente. Ela tem um tempo... só que agora não, aí vai ter, agora eu não posso jogar a primeira, mas vai ter a segunda, né, que eu fui informada aqui, vai ter a segunda lista, aí vocês podem assinar, tá bom? A segunda vai estar disponível, só que aí eu aviso para vocês, tá? Tranquilo? Belezinha. Às vezes eu olho para cá, eu olho para cá, acho que eu tô conversando com vocês, mas eu tô, é um olho no peixe, eu tô no gato. Então, vamos lá. Gente, agora a gente vai falar dele, né, do José Álvares. Quem foi que fez aquela pergunta do Instituto Benjamin Constant? Quem foi? Obrigada, Cleusa. Quem foi que fez a pergunta aí? Teve uma pessoa que fez a pergunta do Instituto Benjamin Constant, hein, gente? E é uma pergunta importantíssima. Importantíssima. Tá lá. Ah, tá. Foi a Rosinelli. Tá vendo que dessa vez eu não errei seu nome, Rosinelli. Quem trouxe Instituto Benjamin Constant? Quem foi? Esse cara aí. Esse cara aí. Quem é ele? José Álvares de Azevedo. Então, ele trouxe, ele foi para lá, né, para a França, estudar lá, entendeu o método Braille, né? Ele entendeu esse método Braille e aí, quando ele entendeu, ele trouxe para o Brasil. Ele, mais ou menos ali em 1850, ali, tudo, vocês viram que as datas, né, ó. Lá em 1850, ele retorna ao Brasil e já retorna com o método Braille. Olha só, 1850, José Álvares, José Álvares traz o método Braille. Gente, e aí, tá, ele retornou para o Brasil, ele trouxe esse método Braille, né? Ele trouxe esse método Braille, né, para o Brasil, estudou bastante, e aí foi quando ele resolveu, né, aí ele resolveu criar uma escola para cegos, né, ele via a necessidade que tinha nisso, né, então tinha uma necessidade muito grande mesmo, e aí, o que ele falou? Eu preciso fazer algo, eu preciso criar algo, eu preciso contribuir, eu preciso colaborar com a educação, eu preciso colaborar com as pessoas cegas. Então, ele criou o Instituto Benjamin Constant. Agora, eu vou falar um pouco desse Instituto Benjamin Constant. Até hoje, de verdade, recebo materiais de lá. Gente, são materiais valiosíssimos. Eu falo, não é valor material, né? Então, quando você pega um material lá do Instituto Benjamin Constant, que você olha, que você já tirou o print, viu, Josi? Já tá, viu? Quando a gente pega o material do Instituto Benjamin Constant, que a gente pega ele na mão, que a gente dá uma olhadinha, que a gente lembra de toda essa trajetória, que a gente lembra da grande luta que foi, é gratificante, gente. É gratificante. Eu recebo livros, cada livro, ó, é dessa grossura assim, ó, mais ou menos, um livro que seria assim, mas em braille, né, ele vai assim. Talvez seja por isso que o conteúdo que é ofertado, né, pro deficiente visual, pro cego, né, então esse conteúdo que é ofertado, geralmente ele é resumido, né? Então, várias escolas fazem o quê? Usa que tipo de estratégia? Recebi o livro. Tá, então se eu vou pegar esse livro do ano letivo, esse livro aqui, eu vou ter que fazer um livro assim. E aí, o que fazem as escolas? Pede o professor, né? O professor organiza um resumo e aí
depois de organizado esse resumo, manda para a escola Polo. A escola Polo, né? A gente fala escola Polo, por quê, gente? Porque são várias escolas que recebem o material do Benjamin Constant. Então, eu falo Polo porque lá tem recursos para você estar assistindo, né? Para você estar apoiando, né? Colaborando para o desenvolvimento de cada aluno. Então, recebe-se esse material, né? Manda para lá em PDF. E aí, existe hoje a máquina de impressão em braille. Gente, os avanços que é a história do braille, tudo aquilo que a gente viu lá de antigamente, e aí a gente viu, e aí essa primeira máquina, tá? Lembrando que essa primeira máquina de escrita do braille, o Luiz Braille que desenvolveu também, tá? Então, só voltei, lembrei rapidinho e trouxe aqui para vocês. Então, lá nesses polos, né? Então, a gente manda o material para lá e aí o material já vem totalmente impresso para a gente em braille. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, no decorrer da semana. Eu vou trazer algum desses materiais também para vocês estarem olhando também, tá? Identificando ali, olhando futuramente, se vocês tiverem, né? O desejo, né, de trabalhar, né, na guia interpretação, trabalhar com braille. Então, vocês vão lembrar, né, desses detalhes, desses materiais que eu vou trazer aqui para vocês. Então, esse polo, ele recebe, né? Então, não é somente, gente, livros, não é tão somente a escrita. Então, existem vários materiais. Existe um globo. Alguém está mandando eu beber água. Irmã Nina, vou beber água, tá? Obrigado por me lembrar. Obrigada, irmã. Muito obrigada. Preciso mesmo tomar água, viu? Depois que eu tive a Covid aí, eu fiquei com, sabe, isso aqui tudo. Então, tem a Joyce, eu estava falando, a Joyce está falando aqui que já trabalha com braille, né? Ótimo, ótimo, muito bom. E aí, gente, o que acontece? Aí eu recebi, o ano passado, eu recebi um globo, sabe? Um globo terrestre, todo tateável. É a coisa mais linda. De verdade, quando eu recebi, eu me emocionei. Eu me emociono não porque eu imagino que ali não seria capaz de ter, sabe? Eu me emociono por ver o esforço que é, a dedicação que é, o carinho que é e no quanto as coisas estão avançando, no quanto a sociedade está olhando e está vendo, ele necessita desse recurso. Ele necessita disso, a pessoa cega necessita disso, o surdo cego necessita. Então, eu falo deficiente visual, gente, mas tem o surdo cego também, tá? Ele tem um surdo cego também, que também usa o sistema Braille, tá? Então, a gente fala, usa o sistema Braille, usa Libras Tátil, Libras Aptio, usa Tadoma, que é raro no Brasil, né? Assim, mas eu creio que tem alguns que ainda usam, né? Não sei, ainda não conheço. Tá. Então, esse material é mandado para lá, é voltado, então, até hoje existe, né? Até hoje tem, né? A gente é assistido, né? As guias, a gente tem material disponível para a gente do Instituto Benjamin Constant. Então, gente, e aí, vamos lá. Esse sistema Braille, ele dá uma outra questão também que é muito importante. A autonomia. A autonomia do aluno. Então, o aluno ele tem a possibilidade de desenvolver textos, o aluno ele tem possibilidade de escrever livros, o aluno ele tem possibilidade de desenvolver qualquer que seja a atividade proposta. A gente sabe que a questão dos gráficos, né, de gráficos ali é um pouquinho mais complicado, né? Precisa-se de recursos para isso, né? A gente tem que ter recursos, né? Recursos ali na palma da mão. E hoje também não é todo aluno cego que tem uma máquina Braille. Não é. Uma máquina Braille, ela custa caríssimo. Caríssimo, é caro uma máquina em Braille. Então imagine você, né, professora Neiliane, lembro que uma vez um aluno que eu tive o ano passado, a máquina dele deu problema.
A máquina dele, ele tem duas máquinas. Uma menorzinha que ele leva na bolsa e a outra grande que fica na escola. A menorzinha deu problema e a maior também resolveu dar. Imagine você ali, tudo na mesma época. O que acontece? Gente, para conseguir profissional para consertar essas máquinas, eu conheço umzinho só em Brasília. Se alguém conhecer outro aqui, pode me mandar aqui também, que vai ser bom conhecer uma outra pessoa, porque hoje a gente tem uma pessoa que ela é praticamente voluntária, né, o senhorzinho já, então conserta todas as nossas máquinas em Braille. Apesar de não ser muitas máquinas, né, eu queria que fosse muitas mesmo, que todo aluno cego tivesse uma máquina em Braille. Eu queria de verdade, mas assim, a escola tem na escola, né, disponibiliza, né, a máquina, não é toda escola não. Um exemplo que eu vou dar para vocês, um aluno que eu estou com ele teve a máquina é patrimônio, né? Então, o ano retrasado, a máquina acompanhou ele e aí veio para a escola, trouxe a máquina, foi para outra escola, trouxe a máquina. Agora, imagine você, como que o aluno escreve uma carta para a namorada? Como que o aluno manda uma carta? Como que o aluno manda um bilhete? Como que o aluno vai fazer sua atividade de casa? Não tem máquina. Uma máquina é caríssima. Esses dias eu vi o preço de uma máquina em Braille 18 mil. Claro que deve ter mais barata, com certeza, né? Eu nunca fiz pesquisa de preço de máquina em Braille, mas eu sei que elas são caras. São caras. Agora, você imagine você, uma família que não consegue, né, ter acesso, né, a essa máquina. É complicado, é bem complicado. Então, assim, gente, essa autonomia todinha veio exatamente por esse sistema do Louis, que é o sistema Braille, né? Daí você tira o nome, Louis Braille, né? E a gente pensa que esse nome era à toa. Não era à toa, não. Esse nome tinha todo um significado aí antes, tinha toda uma trajetória, né? Para sair o método Braille. Então, isso vocês pegaram essa linhazinha do tempo aí, ó, fui costurando, até chegar no Instituto Benjamin Constant. Então, a gente fez uma linha do tempo aí bem bacana para vocês compreenderem aí toda essa questão. E a gente não pode esquecer, de vez em quando eu vou lembrar com vocês aqui, né? Eu vou falar assim, e aí, lembra com quantos anos, né? O José Álvares foi lá, o José foi lá estudar, vocês lembram com quantos anos? Ah, foi aquele jovenzinho de 16 anos, né, que foi lá para conhecer o método lá desenvolvido pelo Louis Braille. Lembrei, professora, ele mesmo, ele que trouxe para o Brasil o método Braille. Louis criou lá, ele trouxe para cá. Olha só que interessante, olha só que interessante. Né? Então, um criou lá, então todos eles fazem parte dessa história de uma forma única, hoje estava a Rosinelli está até falando aqui, né? Sim, os sistemas Android, né? Como que chama o outro? É Android e a professora aqui na iOS, a professora aqui tecnológica, não entende quase nada de tecnologia, né? Então, esse sistema hoje tem sim, tem teclado, né, em Braille, não é o teclado ali em alto relevo, né? Então, ele tem e o aluno cego, ele consegue se comunicar. Esses dias, contar aqui rapidinho para vocês, para a gente voltar, né? Porque a gente entende história também contando histórias, né, gente? Eu acho que é importante também. Não é enrolando aula, não. Eu acho que quando a gente traz uma história de um aluno para a nossa realidade, eu acho que a gente se interessa mais por aquilo, a gente compreende mais aquele ser particular, né? E todo esse conjunto, né? Eu falo que sempre é um conjunto, porque cada aluno tem suas particularidades, né? E cada aluno se desenvolve de uma forma. Então, aí tranquilo. Aí teve um aluno meu que falou assim, professora, vamos assistir uma série? Aí eu falei, vamos. Aí eu fiquei bem assim, né? Na época, né? Eu falei assim, vamos, eu vou assistir a série com ele. Eu fui assistir uma sériezinha pequenininha com ele, sabe? Eu lembro que foi no último
a última semana do ano letivo e ele estava indo para a escola só para ficar lá e ele tinha uns amigos, né? E nesses dias os amigos não foram. Eu falei, vamos sim. E eu tô, né? E ele tá lá com a série, e eu tô aqui vendo. Tá assistindo, professor? Eu falei, tô aqui. Ele contou toda a história, assim, da série, sabe? Ele foi contando cada detalhe, sabe? E aquilo me deixou emocionada. Me deixou emocionada por saber que eles têm uma sensibilidade nos detalhes que às vezes falta na gente, né? Sensibilidade nos detalhes. Por que eu tô falando de sensibilidade nos detalhes? Porque, igual eu mostrei para vocês aqui essa letra, que eu vou abaixar aqui rapidinho para pegar de novo, tá bom? Eu vou deixar ela aqui, mas é porque ela estava molhada. E aí, se eu deixasse aqui, ia manchar meu material, tá? Vou pegar aqui rapidinho, licença. Já voltei. Igual, quando você pega, só para me mostrar aqui para vocês, a gente vai trabalhar muito também com papel essa semana. Ó, peguei esse aqui. Olha aqui o borrão que eu deixei. Tá vendo isso aqui? Eu fiz só para ilustrar para vocês o alto relevo. Mas vocês estão olhando esse borrão aqui, que tá bem aqui, ó. Ó, olha esse borrão. Foi muito rápido o que eu fiz para vocês. Só que eu não tive a sensibilidade dos detalhes. O que é a sensibilidade? Como que eu vou apresentar algo para um aluno meu dessa forma? Ah, eu estou mostrando por mostrar, eu estou entregando para ele, é isso que eu vou entregar para ele, para o meu aluno? De jeito nenhum. O que eu teria que fazer aqui? Teria que refazer isso aqui, que seria para facilitar a comunicação com ele. Esse A aqui tá bonitinho? Que A é esse, gente? Olha só. E esse E? Não, o E até que tá, né? O E até que tá bonitinho. Mas esse A aqui, então essa é a entrega que eu quero entregar para o meu aluno? Será que é isso? É a minha sensibilidade colocada aqui para me entregar para o meu aluno? Não é. Não é. Então, quando a gente fala da sensibilidade, quando a gente fala de riqueza nos detalhes, é disso que eu tô falando. Eles têm, com certeza eles têm mais sensibilidade. Com certeza eles têm. Só que a partir do momento que a gente está sendo guia deles, que a gente está propondo alguma coisa para eles, essa sensibilidade tem que ser nossa também. Eu não posso entregar algo para o meu aluno no qual ele é bem sensível, ele tem uma sensibilidade muito grande nos detalhes e eu não me preocupo com ela, com essa sensibilidade. Então aí entra a falta de respeito com o aluno. Eu tô entrando, quando a gente fala falta de respeito com o aluno, nossa senhora, eu xinguei? Eu briguei? O que eu fiz com o meu aluno? Não, não é essa falta de respeito. É respeitar a particularidade de cada aluno. É o respeitar. E o sistema Braille, ele não é diferente. Lá, quando eu estou trabalhando com o aluno, que eu estou na máquina de Braille com ele, existe um recurso de apagar. Ó o recurso aqui, ó. Dedo. Ele errou ali, né? Um pontinho. Ele vai lá e passa o dedo assim, ó. Ele passa o dedo. Melhorou. Só que aí eu fico incomodada demais com aquilo, eu fico incomodada. Eu falei, meu Deus, será que vai confundi-lo? Não, mas ele me fala que não, que é a maneira que eles usam mesmo para apagar, é a maneira que eles utilizam. Então eu respeito demais. Respeito, entendo, e aí quando ele mesmo erra, ele vai lá, passa o dedão lá, certo, tudo certo, é isso, vamos para cima, vamos continuar. É isso. Então ali eu estou adequando a realidade do meu aluno. Então eu estou trabalhando com ele o método Braille, quando eu trabalho com ele, com certeza vocês sabem que a leitura também do Braille, né, da esquerda para a direita, né? Então quando eu estou trabalhando essa Braille, aqui a gente apaga com um punção. Travou? Travou aí? Não, aqui tá normal. Tá travando aí, gente? Tá não, né? Normalzinho. Tranquilo, aqui tá tranquilo. Talvez seja a sua internet, viu? Dá uma olhadinha no local que você tiver. Hoje a internet tá um caos, viu?
Então, tá bom, se tá normal, vamos dar sequência, vamos continuar aqui. Então, aí alguém tava falando aqui da punção, né? Do punção, como que era? Quem tava... sem ponta, alguém colocou ali qual que é a forma de utilizar, né? Quem foi para mim? A Joyce? A Joyce? Isso, foi você que colocou, né? Deixa eu voltar aqui, Joyce, para mim ver o que você colocou, para a gente falar um pouquinho também. Gente, eu gosto disso, eu gosto que vocês interajam mesmo, que a gente vai tirando dúvida, a gente vai conversando. Punção. Ó, aqui a gente chegava pra punção. Aí você tá vendo, o recurso que você tem nesse momento é a punção. É um punção, ok. E o recurso que ele tinha naquele momento? Dedo. Você tá vendo, tá entendendo o que eu tô falando, assim, de acordo com esse esqueminha, com essa linha que a gente vem desenvolvendo? Você vê assim, os recursos que a gente tem para a gente estar desenvolvendo algo com o nosso aluno? Viu aí? É aquele negócio, a gente trabalha com o que a gente tem. Olha só que legal, tá vendo? Então, ele só tinha ali naquele momento o dedo. Você vê a estratégia que ele usou. E não é só ele não, eu já vi vários outros alunos também fazerem isso. Então vai lá com o dedão, ó, apaga e tá tudo certo, ó. E continua o negócio ali e vai. Então a gente sabe também das dificuldades que a gente tem. A gente tem alunos também que a gente tem dificuldade, eles têm dificuldade, né? E a gente também encontra dificuldade para fazer diferença na vida dele. Principalmente o Braille, gente, eu sempre falo, o Braille é desafiador. Ele é desafiador. O Braille é estudo constante, 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 constante. É como se você... Libras, tá? A gente tá falando aqui de Libras, tem a nossa intérprete aqui, ó. Deixa eu ver se eu tá... Aqui, ó. Aqui, ixi, aqui. Hoje eu tava falando para ela o quanto maravilhosa ela é, né? O quanto ela interpreta bem, ou o quanto que é bom a gente ver alguém desenvolver o seu trabalho ali de forma correta. O Braille, ele é desafiador, ele é muito desafiador. E quando eu vejo, quando eu me deparo, de verdade, quando eu me deparo com algumas profissionais, né, ou pessoas que vão aprender Braille junto com o aluno ali, ele está inserido ali na profissão dele, ele está assumindo uma responsabilidade. E aí, já está sendo elogiado, né, a nossa intérprete, né? Coisa linda! Ela é maravilhosa, a Rosana é, ó, lindeza. E aí, quando a gente vê essa responsabilidade, quando a gente vê ou a falta dela no método Braille, eu já presenciei o aluno que está ali desenvolvendo, lá na máquina, e o profissional não conseguir identificar. Ele consegue ditar para o aluno, mas ele não consegue ler, ele não consegue digitar. E a responsabilidade? Ficou aonde? Aonde está a nossa responsabilidade? Porque aqui hoje nós vimos pessoas que tiveram uma grande responsabilidade, tiveram responsabilidades enorme. Então, assim, são pessoas que até hoje elas são lembradas, são pessoas que carregam, né? Carregam a responsabilidade, carregavam, né? Então, a gente carrega a responsabilidade desse nome também, porque a partir do momento que eu falo, eu sou professora de Braille, eu tenho que dominar o Braille. Então, como a gente está aprendendo juntos aqui, hoje nós estamos aprendendo juntos, né? Eu falo que a gente sempre está aprendendo com o outro. Então, a gente está aprendendo toda essa história, toda essa trajetória, e é uma coisa que a gente tem que aprender também. Eu falo para vocês, alunos, eu tenho certeza que a professora Aline foi uma das pessoas não, a pessoa também que me ensinou também. Tenham responsabilidade com o seu ofício. Tenham responsabilidade com o que você vai passar, tenham responsabilidade com o seu aluno e brigue por ele. Toda escola, tem escola que você chega, a escola ainda não está preparada para receber esse aluno, né? Tá, aí você vai jogar toda a culpa na instituição. Tá, cadê o preparo aqui para o meu aluno? Não, faça diferente. Senta lá,
com a equipe gestora, preciso disso para continuar com o meu aluno, eu preciso de uma máquina, eu preciso de um papel, sulfite, preciso disso, preciso daquilo. Então, expõe tudo aquilo que seu aluno necessita. Tá, se aí não for disponibilizado, aí pronto, aí você pode, né, você pode ir para outros meios. Mas assim, a briga que eu falo, brigar pelo seu aluno, é essa briga. É você estar sempre lutando por aquilo que ele tem direito. E o Braille, como eu falei para vocês, o Braille é uma responsabilidade enorme. Enorme, enorme, enorme. Esses dias eu estava até falando com uma colega, né? Que todas as vezes que eu estou digitando na máquina, eu tenho meu alfabeto em Braille aqui do meu lado. Por quê? Porque às vezes, até no português, aquela nossa língua materna, até no português, a gente tem dia que a gente esquece cedilha, tem dia que a gente esquece um S. Por que vai ser diferente com Braille? Então a gente também tem humildade, de reconhecer também. Nossa, eu estou precisando de estudar mais sobre isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Porque minha entrega para o meu aluno vai ser perfeita. Vai ser perfeita. Então, a gente precisa fazer isso. E isso não é vergonha não, gente. O que é isso? Você acha que eu vou ter vergonha de pôr minha cola lá do lado? Eu tô lá digitando na minha máquina, aí às vezes chega um colega, aí olha assim, será que tá colando? Será que tá colando? Que é isso? Eu uso mesmo, porque meu trabalho eu vou entregar de qualidade para o meu aluno. Eu não vou entregar qualquer coisa para ele, não. Eu vou entregar ali a coisa de qualidade para ele, eu vou entregar perfeição. Perfeição que eu falo ao meu ver, tá? Quando a gente fala assim, perfeição, parece uma arrogância, né? Assim, não. Eu vou entregar perfeição mesmo, porque eu vou me dedicar ao máximo naquilo. Eu não vou entregar qualquer coisa para o meu aluno, não. De jeito nenhum. Consulto, vou atrás de fonte, tô com meu celular o tempo todo. Se tiver algo... Gente, pensa comigo, o deficiente visual, o cego, olha a responsabilidade que você tem. A responsabilidade, você é os olhos dele. Você é os olhos dele. Eu quero que imagine vocês terem que ficar totalmente... Não vou falar essa palavra, porque eu não gosto dela. Então, imagina você ter uma outra pessoa aqui ao lado para fazer de tudo, de tudo. Será que você teria 100% de confiança nessa pessoa, mesmo que seja um familiar? Ok. Agora imagine o professor, gente. Um professor que nem sempre acompanha seu aluno 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, imagine isso. É isso que a gente precisa ter na mente quando a gente for trabalhar com um aluno cego. É isso que a gente precisa pensar, tá? É isso que a gente precisa pensar. A gente está falando isso aqui, gente, porque a gente está falando de luta, né? Então, a gente está falando aqui de histórias, né? A gente está contando de toda essa trajetória e o papel do professor, ele é essencial, é importantíssimo, é o principal para o desenvolvimento desse aluno. Então, o seu aluno vai ser o seu reflexo, viu? Tenham isso, quem for mexer com Braille, quem for mexer com surdo e cegueira, seu aluno é o seu reflexo. Então, faça o bem feito para ter êxito, tá? E aí, quando você terminar seu trabalho com seu aluno, que se você olhar para trás, você vai falar assim, eu fiz história na vida do meu aluno. É nisso que a gente tem que pensar. Fazer tudo muito bem feito, tá? Isso resume-se no Braille, tá? Isso resume-se no Braille, tá bom? Então, vamos lá voltar só um pouquinho, né? A gente falou um pouquinho, a gente já contou lá como nasceu o método Braille, a gente falou como são os primeiros códigos que teve, a gente falou do método do alto relevo, né? E a gente vai falar muita coisa ainda, né? A próxima aula eu vou trazer materiais para você, trazer exemplos também de como a gente aprende o Braille também, né? Eu vou trazer a reglete para vocês, vou mostrar para vocês a máquina Braille. Então, muita coisa aqui legal para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Em 1850, né? Nosso José quem, gente?
Álvares. Álvares. José Álvares retornou ao Brasil, né? Então, quando ele retornou ao Brasil, foi quando, gente? Quando ele decidiu criar uma escola, né? Então, ele falou assim, foi quando eu falei, eu já até contei isso aí um pouquinho, né? Para a gente dar a sequência, para me pegar o ganchinho, senão eu fico, né? Então, então ele fez palestras, né? Então, ele começou primeiro uma conscientização. Então, eu precisava conscientizar as pessoas para que eu tivesse as pessoas ao meu lado, né? Então, se a gente faz esse trabalho de conscientização, como que eu vou propor alguma coisa para o outro se eu não o convenci, né? Então, a gente tem que não somente convencer, né? Se conscientizar, né? Então, assim, mas aí a pessoa também, ela precisa acreditar que aquilo vai ser bom, né? Que aquilo vai acrescentar, sim. Gente, ó, quem tá me perguntando pela listazinha disponível, hein? 5 minutinhos, não no ponto não, assinem a listinha de vocês. Já vou tomar aqui um pouquinho de água. Cadê a irmã que não pediu para mim tomar água? A irmã ainda agora pediu para mim tomar água, agora eu tô tomando, tá vendo, irmã? Lembrei. Prontinho, prontinho, assinaram a lista direitinho aí, bonitinho. Tudo certinho. Vamos lá? Vamos continuar, porque tem coisa, viu? Gente, se eu estiver falando demais também, estiver falando muito rápido, vocês podem falar, tá bom? Para mim, não tem problema não, viu? Eu aceito sugestão primeiro, mas eu gosto mais de dar aulas conversando, tendo essa troca, esse diálogo, que eu acho que facilita também a aprendizagem, né? Então, essa troca. Professora, bom dia, manda o alfabeto Braille nos dedos. Tá, a gente vai ter aula prática, tá? Aí na aula prática a gente vai fazer tudo isso, viu? Guarde aí que nós vamos praticar bastante, viu? Obrigada, Maria Lucinarte, ai que felicidade. Obrigada. Então, a gente já falou isso, né, sobre esse método utilizado. Então, ele fez essa palestra, né, falando da importância que era esse método que ele tinha ido para fora para buscar. Então, ele fez esse trabalho de conscientização, né? Então, fazendo esse trabalho de conscientização, ele poderia ter parceiros ali, né? Então, ele poderia ter pessoas para agregar junto com ele, né? Então, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você desenvolve, você precisa de ter ali, né? Pessoas ali junto com você, né? Para abraçar a ideia. Se não tiver, também vai assim mesmo. Então, vou lá, meto as caras e faço também. Mas a gente sabe que tudo naquela época é mais difícil. Então, a dificuldade que era naquela época, né? Naquela época as coisas não eram tão fáceis, né? Igual hoje. Hoje, se a gente tiver algo, né? Se a gente falar assim, chegar na direção da nossa escola e falar bem assim, olha só, diretor, olha só, coordenador. Então, eu tenho certeza que se nós fizéssemos isso, ia acrescentar mais na vida desse aluno. Então, você é abraçado. Então, naquela época era mais difícil ter essas parcerias, né? Diga-se de passagem. Então, gente, esse esforço que ele fez, né? Para alfabetização de cego, surpreendeu uma pessoa ali também. Dom Pedro II. Dom Pedro, tá vendo o trava-língua? Dom Pedro II ficou muito entusiasmado, ficou muito feliz. Ele ficou super, hiper animado, super, hiper, mega animado. Então, ele falou assim, vamos sim, tem todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio. Vamos. Então, a partir do momento que ele falou assim, vamos, é como se tivesse dado um whoop. Bora lá. Bora. E aí foi criado o Instituto Benjamin Constant, né, que é referência. Percebi sua garganta muito seca. Então, gente, ele foi
ele foi uma pessoa assim tão importante nessa luta, né? Nessa criação e uma pena que ele dava aula para cegos, né? Ele fez toda a sua militância na época, né? Ele criou, né, o Instituto dos Meninos Cegos, né, que é o atual Instituto Benjamin Constant. Então, tudo isso, ele teve também a importância muito grande ali nessa história. Primeiro professor cego, José Alvarez. Olha só a importância desse cara na história. Então, ele primeiro professor cego, viajou para fora para pegar um método, trouxe, lutou, militou, né? Criou o maior instituto que tem para cegos, Instituto Benjamin Constant. Você vê assim, ó, olha só como ficou essa linhazinha do tempo. Vocês estão pegando estão entendendo tudo isso, né? Toda essa pegada aí, vocês estão compreendendo direitinho, né? Sim, porque se vocês pegaram ali o começo, o meio e o fim, fica, ó, vocês nem precisam de muito, viu? Se vocês compreender toda essa dinâmica aí, ó, fica perfeitinho, viu? Sobre a questão teórica, viu? Porque a questão prática, a gente tem muito, viu? A gente tem muito. Então, gente, ele foi o primeiro cego, né? O primeiro educador que teve, né? Então, esse nome é um nome muito importante, é um nome que vocês também não podem esquecer, né? Ora, vai precisar dele também para alguma coisa, ou contar alguma história, ou de repente até a abordagem do seu aluno, né? A gente sabe que os meninos, eles têm curiosidades, né? Então, eles ouvem alguma coisa, né? Que fala de sua história, que fala da luta, né? Lutou por mim. Ele lutou por mim, ele esteve presente, né, na minha história, né? Porque a história nossa não é aquilo de hoje, gente. A história nossa, ela vem lá de muito antes. Então, senão nós não teríamos, né, pai, avô, bisavô. Então, a nossa trajetória, ela vai se caminhando, se perdurando até e indo. Então, assim, fez importância na história do aluno, a gente precisa saber. A gente precisa, no mínimo, conhecer pelo menos ali o básico. Quem foi ele? Ele é esse. Então, gente, olha só. Então, veja só. Ele também, por ser o professor cego, ele foi especialista, ele se tornou especialista na área. Então, assim, a referência no Brasil era ele. Então, ele tornou-se referência pela luta, ele tornou-se referência pela militância, ele tornou-se referência por ir buscar algo que não tinha aqui, né? Então, foi uma pessoa, assim, de extrema importância na questão do Braille, né? Na questão do Braille, da difusão do Braille aqui no Brasil, né? Aliás, ele foi, né, o criador. Então, ele conseguia levar à frente uma ideia, né? Escola específica, algumas escolas específicas, né? Com os alunos que tinham cegueira. Só que ele faleceu, gente, 2 anos antes da criação do Instituto, né? Esse Instituto de Meninos Cegos que ele fez, que é o Imperial Instituto de Meninos Cegos, então ele nem participou dessa inauguração, mas teve sim, tá? Então, começou a funcionar 2 anos depois de sua morte. Como ele teve essa iniciativa de trazer o Braille, né, aqui para o Brasil, o país tornou-se o primeiro da América Latina a adotar o sistema Braille. Olha só que coisa mais linda. Fala aí, o primeiro da América Latina a adotar o sistema criado na França. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha que forte isso, né? Que dá uma vontade para nós. Então, gente, uma outra também. Então, a gente falou tudo isso, né? A gente falou um pouco. Qual o nome da nossa professora? Neiliane Magalhães.
tá? Se quiser bater foto aí, me marca lá no Insta também, tá? Ótimo, bem bonito, não me tira de olho fechado não, tá bom? Não me tira de olho fechado não, aqui já é pequenininho. Aí se quando eu tô olhando para baixo aqui, fica só... Então vamos lá, gente. Continuando aqui, toda a nossa linha do tempo, né? A gente já falou, gente, teve muitos alunos que chegaram depois, mas infelizmente a gente não vai poder retornar em tudo, né? Hoje foi muita coisa, muito conteúdo, né? Então, se a gente não consegue, se a gente for voltar, né? Infelizmente a gente não consegue terminar, né? Então, a gente não consegue terminar tudo, porque é muita coisa. Essa parte teórica a gente tem que entender bem. É por isso que eu não fico somente lendo, porque se a gente ficar só na leitura, às vezes a memorização ela fica um pouquinho mais difícil. Então, a gente conversa um pouco sobre determinada situação, que aí facilita também o entendimento, né? Então, fica mais complicado, tá? Então, gente, só lembrando, vocês lembram aí, eu quero que me respondam aí no chat, me responda aí no chat, que eu vou fazer uma perguntinha bem legal para vocês. Bem legal para vocês. Vocês lembram quem foi? Qual foi o nome daquela figura importantíssima na vida do Braille do Brasil, que fez aquela visita? Lembra daquela visita que teve naquela escola para jovens cegos? Lembra? Escola de jovens cegos. Tá, quem foi ele? Quem foi aquele cara do exército? Vocês lembram o nome dele? Eu nem falava o nome dele, o primeiro nome dele. Isso mesmo, Barbier. Charles, um colocou o primeiro, outro colocou o segundo. Charles Barbier. Ok. A gente tá como se fosse uma pequenininha, assim, só retomando um pouquinho, alguns detalhezinhos, para que a gente fique assim a memorização. Eu quero que vocês memorizem não, que vocês entendam. Entendam, memorizar não, que vocês entendam a aula de hoje, tá? Que vocês entendam bastante, vou ficar muito feliz com isso. Tá, e quem foi, como que era o nome do instituto? Qual foi o nome do instituto que Luiz Braille estudou? Quem lembra? Quem lembra do instituto? Não. José Álvares já entrou depois. Estou falando daquele instituto que o Luiz Braille estudou, gente. Lembra qual foi esse instituto? Eu vou esperar alguém me responder. Não acredito. Isso, não. Instituto Real para Jovens Cegos. O Instituto Benjamin, isso, beleza. Esse instituto que você falou, ô Ricardo, esse Instituto Benjamin Constant, foi aí quando José Álvares foi para estudar fora, na França. Professor, seu sotaque é muito bonito. Olha que tem melhorado, viu? Tem melhorado demais, porque é rastado goiano mesmo, viu? Tem melhorado, eu te digo, tá? Então, esse instituto aí que você está falando, o Benjamin Constant, a gente falou sobre ele, mas a gente estava contando aqui antes que o José Álvares, ele foi estudar fora para conhecer esse método que foi criado por quem? Luiz Braille. Então, ele estudou e ele trouxe o método para o Brasil, apresentou, fez várias palestras e aí ele criou o Instituto Benjamin Constant. Então, foi ele, tá? Não foi o Luiz Braille, tá? O Luiz Braille, ele criou o método Braille, tá certo? Só para a gente lembrar aqui um pouquinho, tá? Porque, como eu falei para vocês, não dá para a gente estar fazendo toda a revisão, porque se a gente pega para fazer toda essa revisão, né, a gente perde muito. E a gente ainda tem um pouquinho aqui, ainda tem uma outra personagem também que foi importante na história do Braille. Tá certo? Então, gente, deixa eu tirar aqui do Charles. Gente, mas eu tô tão cheia de papel aqui. Mas tanto papel que eu falei pra vocês, né? Eu não consigo olhar pro computador. Eu tenho que estar olhando aqui para um papel, sabe? O tempo todo aqui pro meu papel. Porque
Falei pra vocês que eu gosto do papel, né? Então tá. Então, gente, ó, outra coisa também. Qual foi o primeiro colégio da América Latina a adotar o sistema criado na França? Quem foi aí? Alguém vai responder aí para mim no chat? Quem foi o primeiro da América Latina, gente? Ai. É o Brasil. É nosso, gente, é nosso. Não, que Instituto José Álvares é esse? Imperial Instituto dos Meninos Cegos, gente. Ó, vamos lembrar. Vou ler aqui uma parte aqui para vocês, tá? Agora eu vou ler. Apesar de dar aulas para cegos e conseguir levar em frente sua ideia de uma escola específica para as pessoas portadoras de cegueira, José morreu antes que o Imperial Instituto de Meninos Cegos estivesse em funcionamento. Com sua iniciativa de trazer o Braille para o Brasil, o país tornou-se o primeiro da América Latina a adotar o sistema criado na França. Não. Quando fala Instituto para Meninos Cegos, né? Ele abrange, né? A gente fala meninos cegos, meninos de modo geral. Bom, vamos lá, gente. Outra figura importante também que teve, né? Que disseminou também o Braille. Então, assim, você vê, o José, né? José que foi lá, buscou, teve o capitão, né? Desenvolveu alguma coisinha ali. Teve o Luiz que foi lá, modificou tudo, mexeu, virou, tal. Aí o José foi lá, estudou, trouxe para o Brasil. E aí, outra pessoa muito importante ajudou a disseminar. Tá vendo quantas pessoas importantes nessa trajetória? Então, é uma trajetória, gente, linda. Para a gente poder entender de verdade o Braille, né? O sistema Braille. Gente, é história. Então, é uma história, a gente participa da história, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho, né? Pra gente... Gente, quem foi para frente? Rosinelli, é essa mesmo. Ela, linda. Então, gente, a figura importante para a disseminação do Braille no Brasil foi a Dorina. Então, ela era educadora, a educadora e ativista, ela ficou cega na adolescência. Então, ela ficou cega na adolescência, gente. Então, e desde então lutou para o acesso, né? A pessoa com cegueira e baixa visão. Então, ela brigou muito também. Então, quando a gente fala brigar, igual eu falei para vocês, não quer dizer essa briga entrelaçada, não. Não, a gente fala brigar de luta, de militância, né? Então, a gente vai ali e vai para cima mesmo e a gente vai lutar pelos nossos direitos e a gente vai lutar para aquilo que nós queremos também. Então, a Dorina, ela foi a pessoa muito importante também, né, dentro dessa trajetória, porque ela disseminou. Então, a militância dela trouxe para que outras pessoas se apropriassem também, outros cegos também se apropriassem desse Braille. Então, aquilo é nosso, nós temos direito. Então, vamos junto. Então, muita gente conheceu através dela o sistema Braille. A militância também, direitos, né? Ela foi uma pessoa que teve muita participação, né, na garantia dos direitos das pessoas com cegueira, né? Então, gente, e ela era uma pessoa que não media, era uma pessoa que não media esforços. Então, ela ia para todos os lugares. Assim como o José também fez, né, o José Álvares também, ele fez também, que foi esse trabalho de conscientização,
né? Esse trabalho de conscientização das pessoas, ele quis apresentar o Braille. Então, depois que isso foi lhe aprovado, né? Isso foi aprovado, né? Dom Pedro II abraçou a causa, vamos que vamos. E aí ela começou também, depois, né? Depois de muito tempo, ela também começou a fazer esse movimento, né? Então, ela queria também lutar pelos direitos dela, o direito que ela tinha. Então, ela foi uma pessoa muito importante para essa trajetória. Eu trouxe, gente, é porque assim, ó, tem várias pessoas, vários nomes que foram importantes, né? Então, mas assim, eu trago alguns, né? Então, para mim, para traçar essa linhazinha do tempo, a gente precisa trazer só alguns. Se a gente for trazer todos aqueles que foram importantes nessa trajetória, até eu sou também, gente. Que é isso? Somos todos importantes, né? Só que assim, só que nesse marco histórico, né? Teve aquelas pessoas que de fato, né, colaboraram assiduamente assim, ó. E a gente olha e fala bem assim, eu tenho que lembrar desse cara, porque hoje, a história que eu tô vivendo hoje, a história dos meus alunos foi por causa daquele cara, foi por causa dela, foi por causa lá daquela época, lá na França, foi naquela época lá em Paris, não, foi naquela época lá no Goiás, seja lá o lugar que for, teve a sua importância. Teve a sua importância. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Por isso que a gente tem que conhecer toda essa trajetória, tá bom? Olha só, esses códigozinhos, criados no governo Dom Pedro II, sim. Você vê, né, que tem muita gente que não soube da importância também que Dom Pedro II teve nessa história, né? E a importância dele é bem significante, tá? Bem significativa, desculpa. Então, essa história dele é bem significativa. Gente, olha só. A gente falou aqui toda essa trajetória, né? A gente falou também que o Braille, né? Ele é o sistema mais completo para as pessoas cegas. Principal meio de comunicação, né? É o Braille, é o sistema Braille. Só que nem todos os deficientes visuais, eles conseguem, né? Tem uns que têm dificuldade, né, na acessibilidade dos dedos, tem outros que também não foram alfabetizados no Braille também, infelizmente, né? Então, e falar para vocês que abrange também, gente, ó, abrange a matemática, abrange a literatura, abrange a informática, abrange a música. Então, o Braille, o Braille nos traz várias possibilidades. Nós não somos restritos não, tá, gente? Não tem uma restrição aí, não. Antigamente, tinha mais dificuldade. Hoje em dia, uma aula de matemática... Pode se colocar, depois eu vou trazer para vocês, pode se colocar todos os gráficos junto, pode fazer... Gente, hoje em dia eu falo que a gente brinca com o Braille, e realmente, só que a gente, como eu falei para vocês, nós professores, a gente tem que ter recursos para isso, e tem que ter a força de vontade também, tem que ter também a responsabilidade de correr atrás, de usar de coisas, de estratégias também para fazer essa entrega para o nosso aluno. Não é você estacionar, ai, tem o Braille, bota a máquina de Braille aqui, pronto, toma aqui, meu aluno. De jeito nenhum. A gente está falando lá, vamos supor, a gente está falando da floresta amazônica, que seja, né? Tá, a floresta amazônica, toma, vamos entender um pouco. Ah, a gente vai falar dessa flor, de uma flor específica que seja. Entrego. Pronto. Seu aluno conheceu a flor? Nunca! Conheceu não, ele só leu sobre a flor. Vamos desenhar uma flor em alto relevo? Vamos criar uma estratégia aí para poder tá fazendo essa entrega para o nosso aluno. A máquina de Braille, o sistema Braille,
ele não é restrito, gente. A gente pode usar de várias outras estratégias para estar complementando, para estar juntando, agregando, entregando para o aluno. Não é verdade? Tá. Então, é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho que se a gente pegar essa responsabilidade da entrega, do processo que a gente vai fazer com o nosso aluno, a coisa flui. A coisa flui. Eu falo mesmo, gente, quando eu tô com um aluno, sabe, eu dou o meu melhor mesmo, a gente se entrega, a gente entra, a gente luta junto, então a gente se torna um só. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Gente, olha só, uma outra coisa também que eu vou falar. Ver aqui o que eu tenho mais para falar aqui na minha colinha. Falei desses direitos, né, que são direitos fundamentais também, né, que nós como professores, nós como videntes, nós somos os videntes, sim, de um aluno cego. Então, nós somos os videntes, nós somos videntes dele. Então, imagine você essa responsabilidade. Imagine. Vamos imaginar aí juntos. Imagine tamanho a responsabilidade. Alguém perguntou aqui, me pedi no desenho alto relevo, qual material você usa, professor? Então, no alto relevo, eu uso de várias estratégias. A gente vai ter uma aula aqui de estratégias. Então, vou trazer para vocês todas as estratégias que eu utilizo, professora Neiliane, utilizo, tá? Então, eu uso aquela cola colorida, eu uso barbante, eu uso caroço de feijão, eu uso caroço de arroz, então eu uso tanta coisa para alto relevo que você nem imagina. É tudo que eu achar assim que é um pouquinho mais alto, assim que ela é tateável, bom, eu tô usando, tá? Mas assim, os principais que eu uso é esse, tá, Gisele? Então a gente usa vários. Vou trazer alguns aqui para você e aí você vai ver algumas estratégias, ó, boas para a gente estar utilizando com os alunos da gente. Então, gente, a nossa luta também, a nossa responsabilidade também, então, é inserir esses meninos também na sociedade, né? Quando a gente fala de inserir, gente, a gente fala assim, nossa, parece que a fala está sendo uma fala exclusiva. Não, gente, não é uma fala exclusiva. A gente sabe que a realidade, infelizmente, é essa, né? A gente sabe que a realidade, infelizmente, é essa, né? Para você ter que fazer um passeio. Você pega ali um deficiente visual e vai levar lá pro plano, sei lá, um local que seja ali. Então, você vai levar seu aluno para lá, será que lá vai estar totalmente adequado para ele? Tá. E aí, como que você vai estar incluindo? Bom, ninguém incluiu, mas eu como professora, como a vidente dele, eu vou fazer isso possível. Eu vou incluir. Porque eu sou os olhos dele. Então, é isso que eu preciso fazer. É isso que a gente tem que ter aqui, ó, em mente. Eu falo, gente, quando eu gosto de dar aula da história, né, do Braille, eu gosto também de falar esses exemplos, eu gosto de colocar esses exemplos também, porque, como a gente fala, é um trabalho, gente, de conscientização também, mas por parte do profissional, não, total por parte do profissional. Entenderam? Então, eu gosto muito dessa parte, sabe? A parte que a gente troca, né? Que a gente faz essa troca, que a gente conversa e a gente sabe qual que é a nossa responsabilidade. Vocês podem perceber que eu falei responsabilidade, eu acho que umas 50 vezes hoje, né? Responsabilidade é uma das palavras que eu mais falo, mas realmente, para mim, é o mais necessário que nós profissionais que trabalhamos com o aluno cego, que nós videntes temos que ter responsabilidade com os nossos alunos, tá bom? Não pegar por fazer, não pegar por isso, não pegar por aquilo, não, tá bom? Então é isso que nós temos que fazer. Gente, esse direito também, né, que a gente estava falando, né, dessa mulher, né, que essa mulher que é a Dorina, né? Então, assim, a luta dela também, gente, foi por ter acessibilidade também, né?
em transportes públicos, né? Ter acessibilidade, os direitos fundamentais, né? Que a gente precisa ter mesmo. Então, vários locais, né? Ela queria que fosse acessível. Gente, vou pedir para vocês aqui, para nós agora, vamos dar uma ajeitadinha aí no cabelo. Vamos lá. Vamos dar uma ajeitadinha no cabelo para a gente bater um print, vamos? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Pera aí. Rosana já tá ali, Rosane, né? Já tá ali também se organizando também, né? Pra gente ficar bem bonito. Tá bom aí? Então vamos tirar um print aí bem bonito? Vou colocar minha mãozinha assim, que eu acho que fica bonitinha. Ó o print, gente. Ó o print. Vou ficar aqui igual, eu vou ficar aqui estatuada. Mas eu acho que foi nosso print, viu? Eu acho que dessa vez eu não fiquei de olhinho fechado não, tá? Gente, olha só. A gente tá faltando uns, média 10 minutinhos pra gente acabar nossa aula. Eu creio eu que foi uma aula muito rica hoje, né? Que eu também aprendi com vocês. E de verdade também, eu espero... Tô aqui do lado, não falei papel. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, porque eu preparei ela com muito carinho para vocês. Eu procurei buscar, sabe, detalhes, Detalhes que pra gente, para nós profissionais, a gente possa estar lembrando, sabe, assim, nossa, quando eu lembrar desse nome, eu vou saber ali a trajetória, a importância que ele teve no sistema Braille, na inclusão. Então, gente, é esse o meu objetivo hoje. Eu não quis trazer uma aula na que eu fosse lendo ali para vocês, sabe, pausadamente. Eu gosto de falar assim, olhando para vocês. Eu gosto dessa troca. Eu gosto quando vocês perguntam, sabe? Eu gosto quando vocês colocam alguma coisa. Então, eu quis trazer para vocês algo mais leve, porque a gente sabe que parte teórica é uma coisa, mas é tão importante que a gente também não pode passar despercebido, né? Por fim, faltam 10 minutinhos, eu vou lembrar para vocês. Qual foi o aniversário do Luiz Braille, gente? Eu falei para vocês a data do nascimento dele? Falei ou não? Não? Não falei. Tá. Então, o Luiz Braille, ele nasceu em 4 de janeiro. 4 de janeiro. Por que eu tô falando 4 de janeiro? A gente tá falando o ano, não. Olha, o José Rodrigues, tá bem, hein? Então, é o Dia Mundial do Braille, gente. Então, essa data, para você ver, olha só, para vocês terem ideia de uma coisa. 4 de janeiro é essa data. Aí a gente pensa lá, já pensou se lá na frente meu aluno perguntar para mim assim, por que essa data, 4 de janeiro, é o Dia Mundial do Braille? Aí eu vou falar bem assim, peraí que eu vou perguntar pro Google. Já pensou? Já pensou você ter aqui, ó, na ponta da língua? Ter na ponta da língua, e aí você responde, porque a data faz referência ao aniversário de nascimento de Luiz Braille. Olha só, gente. Olha só que magnífico isso. Olha só que grande isso. Não é? Então, gente, eu tô falando, a gente brinca, mas é questão de conhecimento. A gente precisa conhecer. Se a gente não conhece, como que a gente vai entregar algo naquilo que a gente nem a gente não sabe nem o que está falando. Então, quando a gente lembrar do 4 de janeiro, então a gente vai ver lá, hoje é Dia Mundial do Braille. Dia Mundial do Braille. Aí vocês vão lembrar, lembrei, aniversário do Luiz Braille. Aniversário do Luiz Braille. É essa lembrança que eu quero que eu quero mostrar, trazer para vocês,
né? A gente não quer ficar lembrando todos os detalhes. Ah, foi 1800 e tanto, foi 1700 e tanto, foi 1900 e tanto. Então, a gente vem trazendo a trajetória toda para a gente poder entender, para a gente poder ter compreensão nas coisas, né? Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês nesses últimos 10 minutinhos, né? Nós fizemos uma revisão, né, de toda a aula de hoje, né? Nós falamos muito aqui sobre pessoas que foram muito importantes na história do Braille, né? A gente falou aqui, foi uma aula de história, né? Alguém falou aí, a gente falou bem assim, alguém falou aí, foi uma aula de história, que gostou muito dessa história. Pois é, igual eu tô falando para vocês, a aula teórica, né, a gente tem que dar uma suavizada nela, né, porque senão dá aquele soninho, dá aquele cansaço, e aí a gente fica meio assim, e acaba que a gente não rende nada, né? Gente, olha só, amanhã, deixa eu olhar aqui o que a gente vai ter amanhã, deixa eu ver se vocês precisam preparar alguma coisa. Deixa eu mexer aqui só para ver aqui rapidinho. O que a gente vai ter amanhã? Só um pouquinho. Amanhã a gente vai trazer principais ferramentas utilizadas para comunicação em Braille. Olha só que legal. Aí a gente vai trazer a máquina, reglete, a estrutura e técnicas para uso. Olha que aula maravilhosa essa de amanhã. Então essa aula de amanhã vai estar imperdível. Quero lembrar aqui para vocês também novamente, tá? Já lembrei ali no início, lembrar para vocês que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Hoje, quem esteve com vocês aqui foi eu, professora Neiliane, tá? Se postar foto, me marquem lá no Instagram também, para eu ver se eu fiquei bonita, se eu não fiquei na fotos, como é que tá. E amanhã eu vou trazer para vocês, eu vou só pedir para vocês amanhã que vocês tenham aí em mãos papel e caneta, tá? Vocês vão estar no trabalho, outras pessoas eu não sei como que tá a vida aí, mas assim, eu queria que vocês deixassem assim, bem pertinho de vocês, papel e caneta, que hora nós vamos usar, tá? A gente vai usar papel, a gente vai usar caneta, eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas, alguns exemplos também, para a gente estar utilizando. Olha, Cabral, gostei, viu? Gostei dessas anotações aí, viu? Ó, perfeito. Tá no caminho certinho, ó. Perfeito, é bom assim, viu? Muito bom, parabéns, gostei das marcações aí, ó. É dos meus o Cabral. Eu também gosto de anotar tudo, eu pinto tudo, eu deixo tudo destacado ali, aquilo que para mim eu penso, meu Deus, será que eu vou conseguir memorizar? Depois eu dou uma olhadinha lá e falo, marquei aquilo é importante. E vamos, gostei também, viu, Cabral? Gostou da aula de hoje também, Cabral? Boa? Ótimo. Gente, olha só, o que você falou aí da aula passada? Desculpa, perdi. Deixa eu ver aqui. Cabral é o cara, professor, ele é nosso representante oficial. Olha, Cabral tá com a moral aí, né, Cabral? Parabéns, Cabral. Ai, ai. Boa. Boa. Bom, perdi aqui. Perdi aqui. Então, gente, para a próxima aula eu vou pedir para vocês para deixarem papelzinho, caneta, tá? Sempre em mãos que a gente vai utilizar, a gente vai aprender algumas estratégias, a gente vai aprender um pouquinho. Geralmente, quando a gente utiliza, quando a gente aprende o Braille, a gente aprende nessa reglete, tá? Que eu vou trazer, vou estar mostrando para vocês. Amanhã a gente vai estar manuseando também a reglete. A gente vai estar com... Vou ver se eu consigo, hein? Não é certeza. Ver se eu consigo trazer a máquina Braille também, mas eu creio eu... Quem aqui já trabalha com Braille? Só me dá assim, eu. Muitos elogios pro Cabral, viu, gente?
Bom, gente, olha só. Quero muito agradecer a vocês, de verdade. Foi uma aula muito boa. Essa troca que nós tivemos hoje, para mim, fica memorável, assim. Uma coisa que eu sempre tenho em mente é a gratidão, né? A Deus pelas oportunidades e de cada momento que eu tenho, eu ali trazer algo novo para a minha vida. Então, assim, hoje o momento para mim foi memorável, viu? Agradeço muito a cada um de vocês estarem aqui junto comigo nessa manhã. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Estudar não é fácil, né? Quem falar que estudar é fácil, me ensina aí a receita, porque não é. Exige dedicação, exige esforço. Então, gente, eu quero muito agradecer a vocês, tá? Agradecer por... Gente, alguém tá falando que não está ouvindo? Ah, tá, desculpa. Nunca tinha ouvido falar de nada disso, Reglete. Então, a gente vai aprender sobre isso bastante amanhã. Gente, agradecer muito a vocês. Eu espero amanhã todos vocês aqui. É para encerrar? Pronto, gente, tava tomando uma aguinha aqui. Falar pra vocês, depois que eu peguei Covid 4 vezes, eu fiquei com um negocinho aqui na minha garganta, que de vez em quando eu tenho que parar um pouquinho, tenho que tomar uma água, tenho que respirar, porque senão o negócio não desenvolve. Gente, falando pra vocês aqui sobre essa questão, teve uma pessoa que falou assim que não conhecia a Reglete, né? A Reglete hoje a gente aprende braille com a Reglete, tá? Os dedinhos da gente fica doído, mas amanhã eu vou estar apresentando, vou estar mostrando para vocês. Eu vou até trazer uma que eu tenho até hoje, então eu vou estar trazendo e mostrando aqui para vocês. Então eu vou mostrar para vocês aqui mesmo, mostrando como a gente trabalha com essa reglete, tá? Ela é espelhada, é um pouco mais complicada de mexer, mas a gente aprende nela. Quando a gente aprende com a reglete, aí tudo fica mais fácil. A máquina eu já acho ela mais fácil de estar manuseando, tá? Gente, me fala aí o que vocês acharam da aula de hoje, gostaram aqui da prof, como é que foi? Já falei para vocês que é uma responsabilidade muito grande, né, dar sequência na aula da professora Aline, né, que é para mim uma referência, que me ensina muito, que eu aprendo muito com ela, então é responsabilidade muito grande, vejam bem aí, daí como eu já fico, né? Teve uma pessoa que é Deiane, só não gostei porque fiquei com falta. Oh, meu Deus, o que foi, gente? Cada dia. Ai, que lindas, vários elogios, hein? Muito obrigada, eu fico muito feliz e motiva também. Gente, não é falando não, né? Não é mitideza não vem que não tem não. Mas, gente, um elogio não é bom? É bom demais, não canso de elogiar, gente, é muito bom, ser elogiado, você elogiar, deixa tudo mais leve. Gente, aí teve outra pessoa aqui que me falou da responsabilidade, ela ficou meio preocupada, né? Acho que eu falei a palavra responsabilidade aqui umas 50 vezes hoje, né? Mas é isso mesmo que a gente tem que ter em mente, a responsabilidade mesmo, viu? Mas você vai ver. Quando você pega isso, você fala, eita, nossa, muito prazer. Você vai ver, aí daqui uns dias você trabalha com mais leveza, com mais tranquilidade, e as coisas vão, ó, fluindo muito mais tranquilamente, né? Então, gente, amanhã, não esqueçam, vou falar novamente, papel e caneta, tá bom? Ou lápis também, não tem problema nenhum, fica aí a critério de vocês. Papel e caneta. A irmã Nina já tá ali mostrando o caderninho dela. Isso, irmã. É isso mesmo, já tá ali mostrando o caderninho. Então, todo mundo amanhã com caderninho, viu? Direitinho para tá anotando
tudo certinho. Façam suas observações também, gente. Nós precisamos de fazer nossas anotações e nossas observações, porque quando a gente faz nossas anotações, nossas observações, fica mais fácil o processo de memorização, de entendimento, né? Memorizar, a gente memoriza nomes, né? Mas assim, mas só de você entender, né? Que para mim o importante é você entender, tá? Gente, olha só, um minutinho para o final, um minutinho. Falei, acho que eu sou muito acelerada, eu acho que eu tô deixando a Rosane aqui meio, sabe? Deixa amanhã eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais devagar, mas eu sou acelerada mesmo, normal. Só que eu tenho que ter cuidado aqui, ó, opa, desse lado aqui, ó, cuidado aqui, ó, com ela, né? Porque eu falo tão acelerado, Tá, gente, olha só, novamente, a palavra que eu deixo hoje é gratidão, responsabilidade, tá bom? Força de vontade para aprender e constância, tá bom? Constância sempre. Beijão para vocês, beijão, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.